Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Prepare-se para conhecer o relato de um motorista que teve um encontro assustador com um fantasma na ponte onde ocorreu um acidente trágico anos atrás. Aproxime-se da fogueira e sinta o calor das chamas, enquanto mergulhamos nesta história de medo e mistério. Roberto Figueira era um motorista de caminhão experiente, habituado a enfrentar as estradas solitárias do Brasil durante a noite. Em uma noite particularmente escura e tempestuosa, ele seguia a viagem pela RS-110, uma estrada sinuosa que passava por São Francisco de Paula. A chuva caía torrencialmente e a visibilidade era mínima. Ao aproximar-se de uma antiga ponte de madeira, Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ponte era conhecida por ser o local de um acidente trágico ocorrido há 10 anos, quando um ônibus escolar caiu no rio, matando todos os passageiros. Desde então, a ponte carregava uma aura de mistério e terror, com relatos de aparições e fenômenos inexplicáveis. Roberto diminuiu a velocidade, os faróis do caminhão lutando para cortar a escuridão. Quando estava a meio caminho da ponte, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura espectral, iluminada pelos relâmpagos, estava parada no meio da ponte. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, encharcada pela chuva. Seus olhos brilhavam com uma luz fantasmagórica. Ele freou bruscamente, sentindo o coração bater descontrolado. O medo tomou conta de seu corpo, a garganta seca, a respiração curta e ofegante. "O que é isso?", murmurou, enquanto a figura desaparecia tão repentinamente quanto havia aparecido. Sem saber o que fazer, Roberto decidiu seguir em frente, atravessando a ponte com o máximo de cautela. Ao chegar do outro lado, sentiu um alívio temporário, mas a sensação de estar sendo observado não o deixou. Roberto parou em um posto de gasolina mais à frente, ainda perturbado pelo que havia visto. Lá, ele encontrou alguns moradores locais e, hesitante, decidiu compartilhar sua experiência. Os rostos dos presentes se encheram de preocupação ao ouvir sua história. Um homem idoso chamado Sebastião aproximou-se e disse: "Você viu a Dama da Ponte. Dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu no acidente. Ela aparece para aqueles que precisam ser avisados de algo." Confuso e assustado, Roberto tentou entender o que a aparição significava. Sebastião explicou que a mulher era Beatriz, uma professora que estava no ônibus e que, segundo os rumores, ainda buscava seu filho desaparecido no acidente. Intrigado e perturbado, Roberto decidiu investigar mais sobre a história. Nos dias seguintes, Roberto não conseguia tirar a imagem da Dama da Ponte de sua mente. Ele começou a pesquisar sobre o acidente, descobrindo que o filho de Beatriz nunca fora encontrado entre os destroços. Movido pela curiosidade e um estranho senso de dever, ele decidiu retornar à ponte, esperando encontrar mais respostas. Na noite seguinte, Roberto voltou à ponte, desta vez com uma lanterna e um espírito determinado. A chuva continuava a cair, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Ele caminhou até o meio da ponte e chamou pelo nome de Beatriz. "Beatriz, se você está aqui, por favor, apareça. Eu quero ajudar." De repente, a figura espectral de Beatriz apareceu diante dele. Seus olhos tristes fixaram-se nos de Roberto, e ele sentiu uma conexão profunda com sua dor. "Meu filho, encontre meu filho", sussurrou ela, antes de desaparecer novamente. Roberto percebeu que tinha uma missão. Ele começou a vasculhar os arredores da ponte, procurando qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro do filho de Beatriz. Depois de horas de busca, encontrou algo que o fez congelar. Uma pequena mochila,
parcialmente enterrada na lama, com o nome Rafael bordado nela. Levantando a mochila, Roberto sentiu uma presença atrás de si. Virou-se lentamente e viu um menino, com o rosto pálido e os olhos cheios de tristeza. "Você me encontrou?", disse o garoto. "Por favor, leve-me para minha mãe." Roberto, com o coração pesado, voltou para a ponte com a mochila. "Beatriz, eu encontrei Rafael", gritou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. A figura de Beatriz apareceu novamente, desta vez acompanhada pelo menino. A expressão dela mudou de tristeza para alívio, e ela sussurrou: "Obrigada." Quando Roberto pensou que tudo havia terminado, algo inesperado aconteceu. Uma sombra mais densa apareceu ao lado de Beatriz e Rafael, uma presença malévola que parecia estar aguardando aquele momento. "Você não deveria ter mexido nisso", rosnou a sombra, avançando em direção a Roberto. Antes que ele pudesse reagir, a sombra o envolveu e Roberto sentiu um frio insuportável percorrer seu corpo. O terror tomou conta dele, seus gritos abafados pelo rugido da tempestade. A última coisa que viu foi o rosto assustado de Beatriz, antes de ser tragado pela escuridão. Quando Roberto acordou, estava de volta à cabina de seu caminhão, com a mochila de Rafael ao seu lado. Ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido, mas a sensação de perigo ainda estava presente. Sentindo-se confuso e exausto, decidiu seguir viagem, mas a imagem da sombra o perseguia. Nos dias seguintes, Roberto começou a perceber mudanças em sua vida. Pesadelos constantes assombravam suas noites, e ele sentia uma presença malévola ao seu redor. Os eventos culminaram em uma noite, quando ele viu a sombra novamente, desta vez em seu quarto, observando-o. Desesperado, Roberto procurou ajuda de um padre local, conhecido por lidar com casos sobrenaturais. O padre, chamado Padre Antônio, ouviu atentamente a história de Roberto e concordou em realizar um exorcismo para livrá-lo da presença malévola. Na noite do ritual, Padre Antônio e Roberto voltaram à ponte, onde tudo havia começado. A atmosfera estava carregada de tensão e a chuva caía incessantemente. O padre começou a rezar, usando água benta e recitando orações antigas. A sombra apareceu, rosnando de raiva, mas Padre Antônio continuou firme, determinado a banir a entidade. O confronto foi intenso. A sombra tentou atacar, mas as orações e a fé de Padre Antônio a mantiveram à distância. Finalmente, com um grito ensurdecedor, a sombra foi expulsa, dissolvendo-se na escuridão. A ponte ficou em silêncio e Roberto sentiu um alívio profundo. Beatriz e Rafael apareceram mais uma vez, seus rostos radiantes de paz. "Obrigada", disse Beatriz antes de desaparecer com seu filho. Roberto soube que havia finalmente ajudado as almas a encontrarem descanso. Roberto voltou para casa, sentindo-se um homem mudado. A experiência o marcou profundamente, mas ele sabia que havia cumprido seu dever. A história de seu encontro na ponte tornou-se uma lenda local, um aviso para aqueles que ousavam cruzar o caminho do desconhecido. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Roberto sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.